Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Então, um tempinho sem aparecer por aqui. Como é que foi o dia dos namorados de vocês? Tudo bem? Foi tudo ótimo? Espero que tenha corrido tudo bem, certo? E antes de iniciar aqui o vídeo, eu gostaria de desejar um excelente resto de domingo para cada um de vocês. E como hoje é domingo, hoje também é dia de vídeos. E hoje eu separei um tema aqui bem legal para vocês, que é em relação à limpeza das suas semijoias. Vocês sabem limpar as suas peças? Caso vocês não saibam, fique aqui comigo que eu vou ensinar o passo a passo para que você mantenha sempre as suas semijoias bonitas e brilhantes, tá certo? É muito simples e muito rápido. Pode ter certeza que vocês vão adorar e não vão ficar com nenhuma dúvida a respeito. Então, vamos começar? Primeira dica que eu vou dar a vocês é vocês saberem diferenciar a sujeira proveniente do dia a dia com a sujeira proveniente da oxidação dos metais, tá certo? Porque os processos de limpeza são diferentes. Embora sejam muito simples em ambos os casos, eles são diferentes. Então, é muito importante que você saiba diferenciar esses dois tipos de sujeiras. E vamos começar em relação às sujeiras simples, as sujeiras provenientes do dia a dia, né? Então, o que é que a gente faz? O que são as semijoias sujas? Os acessórios, eles ficam sujos em decorrência do uso do dia a dia, tá? Isso é normal. Eles ficam com resto de pele morta, eles ficam com a oleosidade do dia a dia, a poeira das ruas. Tudo isso fica acumulado na peça quando a gente usa as nossas semijoias e sai, né? Então, isso é completamente normal. E com o passar dos dias, as semijoias, elas vão perdendo um pouco o brilho, elas vão ficando mais opaca, com um aspecto um pouco envelhecido. Isso significa que a sua semijoia está suja, proveniente da sujeira normal do dia a dia. E o que seria a semijoia oxidada? Como é que a gente poderia diferenciar da semijoia suja? Neste caso, das semijoias oxidadas, elas vão ficar escurecidas ou até mesmo esverdeadas, né? O processo de limpeza também é simples, como eu já falei aqui, porém ela é um pouquinho diferente, um pouquinho mais detalhado. Mas você sabe por que é que as semijoias elas oxidam? Eu vou te dizer o porquê. A oxidação, ela é um processo que independe da nossa vontade. É um processo proveniente que todos os metais eles vão sofrer com o passar do tempo, tá? Independe da nossa vontade. No caso das semijoias douradas, elas vão ficar com um aspecto meio esverdeado. Já no caso das semijoias prateadas, a oxidação ela fica, normalmente a peça fica escura, ficando com aspecto marrom escuro, quase preto, tá? É mais ou menos isso. Você vai diferenciar um pouco pela questão do aspecto da semijoia e da coloração que ela fica. Você já dá para ter uma noção se é uma semijoia que tá suja com a poeira do dia a dia normal ou se é uma semijoia que ela está com um processo de oxidação. Vamos à limpeza? Como é que a gente pode fazer para melhorar esse aspecto das semijoias, para que elas fiquem mais bonitas, mais brilhantes e tenham um processo, tempo de vida mais duradouro? Eu vou começar com vocês em relação às semijoias escurecidas, tá? Semijoias normais, escurecidas com o uso do dia a dia. Muito simples, tá? A gente vai precisar de apenas um recipiente com um pouco de água morna, um recipiente que dê para cobrir a sua semijoia. Digamos que você vai usar uma peça, um colar, duas peças, ó. Um recipiente simples, tá? Você coloca um pouco de água de modo que você consiga cobrir a peça, deixar ela submersa na água. Água morna, tá, gente? Não é fervendo. Vamos precisar também de um detergente neutro, qualquer marca, tá? Isso independe. Contanto que seja neutro é o ideal. Uma escova de dentes envelhecida, desculpe. Por que envelhecida? Porque as cerdas vão estar mais macias, tá? E aí vai ser mais fácil de não riscar a pedra, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não riscar na hora que a gente for escovar, tá?
flanela ou pano aderente. Aqui, deixa eu mostrar aqui uma da gente. Uma flanelinha, tá? Essa aqui a gente tem diversos modelinhos e cores, mas pode ser qualquer flanela, uma flanela macia, sequinha, ou um pano, como é que se diz? Aderente, pra gente tirar o excesso da água, certo? Um papel absorvente. Faltou a palavra mente, mas é isso, certo? Pano, papel absorvente para secar. E secador de cabelo. Secador normal que as mulheres usam para secar o cabelo. Então, como é que é o processo? Como é que é o passo a passo? Primeira coisa, você vai colocar a sua semijoia que está escurecida dentro do recipiente que está com a água morna. E vai deixar ela lá um tempinho. Vai colocar um pouquinho, algumas gotinhas de detergente e vai deixar a semijoia lá 1 ou 2 minutinhos, porque a água morna ela vai facilitar a quebra da poeira, né? Das moléculas de gordura, da oxidação do dia a dia, das poeiras do dia a dia, e vai facilitar na hora de você remover. Então, feito isso, passou 1, 2 minutos, você vai pegar a sua pecinha que vai estar lá dentro do recipiente, com a escova de dente, tá? Com muito cuidado, com delicadeza, não é com rispidez. Você vai escovar mesmo o seu colar, o seu anel, o seu brinco, enfim, vai escovar a sua peça, retirando todo o resto de poeira que está impregnado naquela peça. Vai escovando detalhadamente até você ver realmente que tá, né, saindo aquela poeira. Feito tudo isso, você vai colocar a peça debaixo da água corrente, água normal mesmo da pia, né? Deixa ela lá de água corrente até ela sair todo o excesso de detergente, de sabão, de poeira. Quando você perceber que saiu todo os resquícios de água, de poeira, de detergente, você vai colocar ela sobre o pano absorvente ou sobre a flanela, vai secar. Secar, gente, é tipo assim, a peça tá aqui, você vai fazer isso aqui, tá? Tirar o excesso de água, não é esfregar a peça, cuidado. Então, você vai retirar o excesso de água que tá na peça. Feito isso, você com o secador, jato frio, tá? Por favor, você vai passar o secador sobre a peça, né? Peça assim, separada, não gruda lá na peça, tá mais afastado. Você vai jogar um jato de seco frio do secador sobre a peça para retirar todo o excesso de umidade daquela peça. Feito tudo isso, você pode guardar a sua peça normalmente, tá? Pode depois, antes de guardar, se você sentir que a peça ainda não tá com muito brilho, você pode fazer um pequeno polimento com a flanelinha, como eu já falei no vídeo passado. Principalmente se for peça que tenha pedra, né, alguma coisa assim, então você dá um polimento naquela pedra, né, ajuda a terminar de secar ela de vez. Pode fazer isso ou não, né, vai depender de como está o estado da sua semijoia. E depois você pode guardar ela normalmente no local seco, tá, separado em relação às outras peças, como a gente já ensinou. E deu pra entender? É bem prático, tá, gente? É bem fácil. E agora eu vou falar com vocês em relação às semijoias oxidadas. Existem várias maneiras, tá? Se vocês forem procurar na internet, existem várias maneiras de você fazer a limpeza das suas semijoias. Eu não tava aqui hoje com nenhuma peça escurecida para mostrar a você na prática mesmo, então eu fui falando detalhadamente. Mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Não foi nada muito complicado. Mas o ideal é que vocês façam essa limpeza de 15 em 15 dias. Ou se ficar muito cansativo, uma vez no mês, pelo menos, para que ela não fique impregnada com sujeiras e depois ela precise de um profissional para poder fazer a limpeza para vocês, tá certo? Então, ver se vocês passam a ter cuidado com as suas semijoias. E em relação às semijoias com oxidação, como é que você faz essa limpeza? Nós temos 3 métodos principais que, se vocês forem buscar na internet, vocês vão achar, que seria com a pasta de dente, com o uso do bicarbonato de sódio ou com o uso de produtos específicos para limpeza. Mas eu vou comentar aqui com vocês apenas um único método que eu acho que seria o mais prático e o mais fácil para vocês fazerem em casa, tá certo?
e não ficarem inventando desculpas, nem ficarem com preguiça. Então vamos lá. O procedimento basicamente é o mesmo, só que você não vai utilizar mais o recipiente com água morna. Você vai utilizar uma pasta de dente branca. Pasta de dente branca daquela sem listra, sem corante, sem nada, tá? Pasta de dente branca mesmo. A escova de dente velhas continua, a flanela para absorver e o secador. Apenas isso. Então o que é que vocês vão fazer? Você vai molhar a escova de dente, vai na água normal, na água corrente, e vai colocar um pouco de pasta de dente como se você fosse escovar os seus dentes normalmente, certo? Feito isso, você vai passar na semijoia, você vai esfregar normal na sua semijoia, até você perceber que a oxidação ela está desgrudando, ela está saindo. Gente, desculpe, só um pequeno errinho aqui. Vocês não vão esfregar a peça agora, vocês vão colocar a pasta de dente sobre a peça e vão deixar ela agir 5 minutinhos, certo? Depois que você deixou a pasta de dente agir por 5 minutinhos, aí sim você vai esfregar com a escova de dente normalmente, até você perceber que está removendo toda a oxidação. Será que vocês conseguiram me entender ou ficou um pouco confuso? Eu vou recapitular aqui para vocês, tá certo? Porque eu quero que vocês entendam e eu quero que vocês façam em casa. Então, vamos lá. Você vai pegar a pasta de dente, vai colocar na sua escova de dente velha, vai molhar a escova de dente e colocar a pasta como se fosse escovar os dentes. E vai passar sobre toda a sua semijoia, não precisa esfregar muito, né? Passa e deixa ela agir por 5 minutinhos. Deixa lá a pasta de dente agindo. Depois de 5 minutinhos, aí você vai pegar novamente as suas semijoias e vai esfregar mais uma vez, agora com mais cuidado, mais demoradamente, até você perceber que tá saindo todo aquele aspecto escurecido, né? O processo da oxidação da sua semijoia. Feito isso, aí é o mesmo procedimento final daí em diante, é o mesmo que do outro. Você vai colocar na água corrente, vai retirar todo o excesso da pasta de dente, vai colocar sobre o pano absorvente ou a flanela, retirar o excesso de água, passar o secador com o jato frio para poder retirar o excesso da umidade, e pode finalizar com a flanela seca e limpa para fazer o pequeno polimento, principalmente se a sua semijoia que você estiver fazendo a limpeza, ela tiver pedras, né? Então aí é muito bom você fazer esse polimento. E é isso, gente. Eu acho que deu para entender um pouquinho, né? Na realidade, existem vários e vários processos de limpeza, tá? Mas eu não queria ficar falando aqui de vários, porque além de ficar cansativo, quanto mais coisas eu falasse aqui para você, mais processos de limpeza, vocês iam ter tantas opções que vocês iam acabar não fazendo nenhuma. E não é isso que eu quero, certo? Eu quero passar essas dicas para vocês, para que vocês entendam e para que vocês usem principalmente, para que vocês conservem mais tempo a sua semijoia. Então, a minha intenção é essa, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, salvem. Mas mais do que tudo isso, façam. Cuidem das suas semijoias, tá certo? E qualquer dúvida, pode falar comigo, pode me mandar inbox, tá? Eu vou responder. Não se preocupe, sou bem acessível, tá certo? Um bom resto de domingo para vocês. E eu vou querer sugestões para os próximos vídeos, tá certo? Eu vou botar lá nos stories o que é que vocês querem saber, quais são as dificuldades que você tem com as suas semijoias. Todo domingo eu vou estar fazendo um videozinho aqui especial para vocês, dando algumas dicas, tirando algumas dúvidas, e eu espero que vocês gostem. Beijo!